Capítulo 4, renovação. Então, eu vou fazer assim, nós vamos fazer a leitura do capítulo até grandinho, né? Mas aí depois nós vamos tirar o aprendizado aí desse capítulo. O capítulo 3 terminou, né, com o Ernesto e a senhora Serpa aí, né, a Evelina, terminou com eles se despedindo, cada um foi para o seu quarto de hotel e o que deu a entender a história é que depois cada um retornou aí a sua rotina diária, né? Então vamos começar. Renovação. Evelina somente voltou a pensar na presença confortadora de Ernesto, o amigo desconhecido, quando o Dr. Caio Serpa, o esposo, a deixou naquele espaçoso apartamento de hospital na véspera da cirurgia, na qual se via agora ruminando estranhas reflexões. Era por demais jovem e estava quase que absolutamente convencida quanto à própria recuperação para demorar-se em quaisquer vaticínios menos felizes. Entretanto, ali a sós, aguardando a enfermeira, as alegações de Fantine lhe perpassavam o cérebro, escaldando-lhe a imaginação. Sim, meditava torturada, arrostaria grande risco. Talvez não regressasse à convivência dos seus. Se morresse, para onde iria? Quando menina, acreditava de boa fé na existência dos lugares pré-determinados e felizes ou sofrimentos sobre os quais a antiga teologia católica regulava a posição dos homens para lá da morte. Agora, porém, com a ciência explorando as vastidões cósmicas, era bastante inteligente para perceber o tato com que o amadurecido confessor lhe falava das indispensáveis renovações que se impunham à esfera religiosa. Aprendera com ele, generoso e culto amigo, a conservar inalterável a confiança em Deus, no divino apóstolo de Jesus Cristo e no ministério inefável dos santos. Contudo, decidira colocar à parte no rumo da necessidade de revisão todas as afirmativas da autoridade humana sobre as coisas e causas da providência divina. A ideia da morte assomou-lhe a cabeça com mais força, mas repeliu-a. Queria a saúde, a euforia orgânica. Ansiava restaurar-se, viver. Deteve-se de súbito a esquadrinhar os problemas domésticos. Evidentemente atravessava a escabrosa fase nas relações conjugais. No entanto, tinha motivo para contar com feliz reajuste. Admitia-se em plena floração dos ideais feminis. Carecia tão só de reequilíbrio físico. Recuperando-se, diligenciaria remover a outra. Transfiguraria a área afetiva e de tal modo se propunha a formoseá-la que o esposo de certo lhe tornaria ao carinho sem que fosse constrangida a usar azedume ou discussão. Além disso, reconhecia-se útil, devia querer a vida, disputá-la a todo preço, sentir-se presente, não apenas para os familiares, mas também para as criaturas menos felizes. Poderia sem dúvida diminuir a penúria onde a penúria existisse. A lembrança, com respeito aos necessitados, sensibilizou-a. Quantos respirariam ali mesmo, perto dela, isolados uns dos outros, pelas fronteiras de alvenaria? Como não pensara nisso antes? Gastara a existência na condição de satélite de 3 pessoas, o marido, a genitora e o padrasto. Por que não reaver as próprias forças, renovar-se e viver? Sim, recusaria todo o pensamento acerca dos fenômenos da morte e concentrar-se-ia com todo o vigor de que se sentia capaz no propósito de retomar-se organicamente.
Lera muitos psicólogos e conhecera com eles a importância dos impulsos mentais. Aspirava a sarar. Repetia isso tantas vezes quanto fosse possível com todos os seus potenciais de força emotiva, escolhendo as palavras carregadas de energia que lhe pudessem definir com mais segurança os estados de alma. Ah, disse pensando de si para si. Nesse sentido, oraria também. Formulada essa ideia, esbarrou de chofre com a imagem de Jesus crucificado, a pender de parede próxima, e arrancou-se para ela. Contemplou o rosto sublime que o artista modelara com seu sentimento profundo e, cruzando as mãos sobre o peito, falou mais com a voz do coração do que com a dos lábios. Senhor, compadece-te de mim. Nisso, porém, ao fitar aquela cabeça coroada de espinhos e aqueles braços pregados ao lenho do sacrifício, pareceu-lhe que o Cristo estimava sugerir memória das criaturas naquela figura de dor para lembrar-lhe a fatalidade da morte. Fundo abalo moral convulsionou-lhe os nervos. Não mais sabia se lhe era lícito optar entre viver ou morrer. E, escondendo o rosto entre as mãos, ajoelhou-se humilde à frente da escultura delicada, junto da qual pranteou copiosamente. Alguém despertou-a de manso. Chorando por quê, senhora? Diligente enfermeira vinha requisitá-la ao serviço pré-operatório. Evelina ergueu-se, enxugou as lágrimas, sorriu. Desculpe-me. Sou eu que a incomodo, senhora Serpa, rogou a jovem. Perdoe-me se lhe perturbo as orações. No entanto, urge apressar-se. Além disso, o esposo aguarda a ocasião para entrar. A doente obedeceu, ausentando-se do quarto por algum tempo e tornando logo após. O marido esperava, folheando os jornais do dia. Então, bisbilhotou ele, fingindo-se bem-humorado. Agora o salão de beleza, amanhã o retorno à saúde. A voz do Dr. Serpa evidenciava energia e brandura simultâneas. Advogado jovem, mas experimentado em relações públicas, exibia maneiras estudadas conquanto simpáticas. Autêntico representante do tope social, não se lhe notava o menor desalinho. Justo, porém, dizer que o moço causídico se trancava no imo do ser, esforçando-se por manter oculta a estampa física. Por manter oculta a feição enigmática da própria alma. Não estava ali na estampa física, tal qual se mostrava por dentro. Não era tão somente um homem natural, simplesmente um homem natural em cujo caráter o verniz acadêmico não conseguia extinguir. De todos os resíduos da animalidade, compreensíveis em todas as criaturas da terra, ainda puramente naturais e humanas. Além disso, aos nossos olhos espirituais, patenteava sombrias inquietações. Depois das primeiras palavras, quentes de ternura, abeirou-se da esposa e osculhou-lhe os cabelos. Ela não dissimulou a própria alegria e conversaram em suave transbordamento afetivo. Evelina reafirmou com os lábios a certeza da recuperação próxima, enquanto ele dava notícias. Os sogros, em seu sítio no sul, esperavam boas novas da operação e lhes viram ao encontro oportunamente. Com certeza, não chegariam de imediato, evitando alarme. Queriam dar à filha querida a convicção de que se achava tranquilos quanto ao tratamento em curso. E Caio desdobrava outros informes. Ouvir amigos médicos, realizava interessantes estudos em torno da intervenção na suprarrenal. Quanto ao caso dela, Evelina, o cirurgião, estava otimista. Que lhes faltava agora, senão o êxito com a bênção de Deus? Regozijou-se
a enfermeira ao registrar-lhe a expressão bênção de Deus. Algo de novo estaria surgindo naquele estimado ateu de 30 anos? Monologava no íntimo. Caio se lhe afigurava ali mais atencioso, diferente, simples de coração. Não percebia que ele disfarçava. Serpa emitia comunicações imaginárias. O médico da família, tanto quanto o cirurgião, nada garantiam além de uma operação exploratória, com reduzidas esperanças de êxito. O próprio cardiologista, devidamente consultado, quase que desaconselhava o tentame. E só não o fazia porque a moça avançava a passos largos para a morte. De que valeria obstar uma providência que talvez a salvasse? O marido conhecia as preocupações em pauta, contudo, fantasiava argumentos confortativos, mentia piedosamente, comentando os exames, complementando de avisos francos sobre a gravidade da situação. O advogado pernoitou no próprio hospital, na condição de acompanhante da enferma. Auxiliou a serviçal da noite na administração de tranquilizantes, percussores da anestesia. Dispensou a doente carinhos e cuidados, qual se ela fosse uma criança e ele, pai zeloso. No dia imediato, porém, fim da cirurgia, foi convidado a entendimento com o médico operador e pálido colheu a sentença. Evelina, segundo os recursos da ciência humana, dispunha tão somente de alguns dias mais. Que ele, o marido, tomasse as medidas que julgasse convenientes, a fim de que não lhe faltasse o conforto possível. O médico resumiu todas as suas impressões numa só frase. Ela parece uma rosa totalmente carcomida por agentes malignos. Caio, embora o quisesse, nada mais ouviu das doutas observações expendidas sobre neoplasmas, focos secundários, metástases e tumores que reincindiam depois da ablação. Sentia-se petrificado. Lágrimas compridas perlaram-lhe a face. Concluído o testemunho de solidariedade e ternura humana com que foi amparado pelo cirurgião amigo, correu para junto da companheira prostrada, e durante dias e noites de paciência e ansiedade, foi-lhe o irmão, o pai, o tutor e o amigo. Satisfazendo-lhe os apelos, os sogros vieram consolar a filha nos últimos dias. Dona Brígida, a genitora, e senhor Amâncio Terra, o padrasto, proprietários de sítio próspero no sul paulista, compareceram desolados, buscando, no entanto, selecionar palavras de otimismo e sustentando o choro. Embalada na rede do devotamento familiar, Evelina, aparentemente melhorada, voltou ao mundo doméstico, recolhendo mimos que desde muito tempo não recebia, concomitantemente com as crises periódicas de sufocação que a deixava inerme. Apesar da posição melindrosa, acreditava nas opiniões lisonjeiras dos familiares e dos amigos. Aquilo passaria. Ninguém se forra às sequelas de uma operação, qual a que sofrera. Que ela confiasse, orasse e tivesse fé. Após 2 semanas de calmaria e repiquetes, surgiram 6 dias de contínuo bem-estar. Não obstante, extremamente magra e abatida, transferiu-se do leito para a espreguiçadeira. Alimentava-se quase que normalmente, conversava tranquila, obtinha o conforto da religião através da cortesia de um sacerdote abnegado e, à noite, pedia ao padrasto alguns minutos de leitura alegre e amena. Ao entardecer, do quinto dia de esperança, formulou uma solicitação inesperada. Não poderia Serpa levá-la ao passeio predileto dos tempos de noivado? Morumbi à noite? Indagou a mãezinha intrigada.
Evelina justificou-se. Queria ver a cidade faiscante de luzes ao longe. Os olhos tinham saudade do céu estrelado. Caio telefonou ao médico e o médico acedeu. Mais algum tempo, aflito por satisfazê-la, o marido arrancou o carro da garagem para logo após tomá-la de encontro ao peito, qual se carregasse uma leve menina. Acomodou-a ao lado dele, prescindiu da companhia dos sogros e partiram. A enferma seguia encantada, reviu as ruas repletas e depois a paisagem do Morumbi e arredores no que ela possuía de mais natureza. Ao vê-la falar entusiasmada, o esposo enterneceu-se. Como que a reencontrava na moldura de noiva querida, da noiva a quem amara desvairadamente anos antes. Experimentou remorsos, recordando a infidelidade conjugal em que se mantinha, quis suplicar-lhe pelo perdão, confessar-lhe, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. Freou o carro, contemplou-a. Evelina parecia sutilizar-se. Os olhos brilhavam aos toques do luar. Movia-se a cabeça como que nimbada de luz. Caio tomou-a nos braços, robustos, com a ansiedade de quem se propunha apoderar-se de um tesouro e defendê-lo. Num transporte irresistível de carinho, beijou-a e beijou-a, até que sentiu o rosto frio, molhado de lágrimas ardentes. Evelina chorava de ventura. Ao sentir-se liberta daqueles braços que adorava, deitou a cabeça ligeiramente para fora e deteve-se na visão do firmamento que lhe figurava agora um campo gigantesco, ostentando flores de fogo e prata. Buscou a destra do companheiro, apertou-lhe demoradamente e indagou: Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Ele desconversou, ligou o motor, exortou-a a trocar de assunto, proibiu-a em tom afetuoso de reportar-se ao que nomeou como sendo coisas tristes, e regressaram. Caminho afora, a enferma lembrou do entendimento facial com Ernesto Fantini, o improvisado amigo do balneário. Inexplicavelmente para ela mesma, tinha saudades daquela presença que lhe fora suave e grata. Sentia sede de permuta espiritual. Aspirava a falar nos segredos da vida eterna e ouvir alguém no mesmo tema e no mesmo diapasão. Naquele instante, porém, o esposo se lhe destacava na imaginação por estranho violino, que não se lhe adaptava agora às fibras do arco. As emoções sublimes lhe esmoreciam no peito. A míngua de crescimento e repercussão. Preferiu desse modo escutar o marido, abençoá-lo e aprová-lo. Mais um dia sereno, e em seguida Evelina amanheceu em crise. De angústia em angústia, com anestésicos de permeio, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo. Ante a mágoa profunda do esposo e dos pais, que tudo fizeram para retê-la, Evelina, fatigada, cerrou os olhos do corpo físico na suprema libertação, justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, rondando a alvorada nova. Eu não sei se dá para entender bem, gente, com outra pessoa fazendo a leitura, né? Mas depois vocês podem voltar ou pegar esse capítulo e fazer a leitura, né? Mas nós vamos para as considerações. Então, deixa eu fechar, não? Deixa eu deixar aberto. Então, o que aconteceu aí, né, gente, com Evelina, né? Vamos fazer aqui um breve resumo sobre o capítulo, né? Evelina foi para casa,
né? Em seguida foi para o hospital para que pudesse operar. Ela ficou ali, né, contemplando por alguns momentos a imagem de Jesus, passando muitas coisas pela cabeça. Fez a cirurgia, mas o marido sabia que, né, ela poderia partir a qualquer momento, porque o estado dela era grave, né? Mesmo assim, ele omitiu, né, para que ela pudesse aí ter mais esperanças, né? Nesse caso aqui, né, eu não vejo erro, né, em fazer isso. A gente é a favor da verdade, mas tem as suas exceções, né? Essas exceções muitas das vezes são válidas. E ela volta da cirurgia, né, com os médicos já dizendo o seguinte: olha, ela só tem alguns dias, né? Tudo o que a gente fez, né, não vai dar conta, a medicina terrena não vai dar conta do tamanho e gravidade em que se encontra, né? Então, ela volta para casa, né? E fica aí sob os cuidados do padrasto e da mãe. E agora também do ex-marido, aí um pouco arrependido, né? E ela passa com eles aí os últimos momentos. Até, né, que ao final do capítulo eles vieram nos dizer que Evelina, então, fecha os olhos materiais. Então, o que a gente vem tirando, né, de toda essa leitura que nós fizemos? Primeiro, a reflexão. A reflexão, gente, ela deve ser perene, né? Ela deve ser uma reflexão para a vida toda. Por quê? Porque é muito comum, quando nós vamos passar por algum procedimento que possa ter algum risco, principalmente, né, na grande maioria das vezes, esses procedimentos médicos, né? É normal que venha um turbilhão de coisas na nossa cabeça, né? E a gente começa então a refletir sobre a nossa vida. Eu falo que é o momento que a doença chega e nos para, né? Nos obriga a parar. Porque na maioria das vezes nós estamos aí no automático, né? E não estamos tendo percepção das coisas. Então é nesse momento que muita gente desperta para as reflexões. Mas nós precisamos entender que as reflexões têm que ser feitas na nossa vida. Eu não digo que diariamente, porque tem pessoas que têm a vida tão corrida que às vezes não conseguiria. Mas a gente tem que refletir, pelo menos diante, né, de uma situação pequena que aconteça em nossa volta, que aconteça dentro da nossa casa, que aconteça com a gente. Porque tudo é aprendizado, né? Então, essa reflexão perene é o que eu desejo para todos nós. Para que não seja necessária uma doença do corpo físico, um procedimento médico, para chamar a nossa atenção para a realidade, para a vida, pelo que eu fiz até agora. Porque quando a gente vai caminhando, mas vai parando e refletindo, a chance da gente alcançar um campo maior é muito grande. Então, que essas nossas reflexões possam ser perenes, tá? Outra reflexão outra coisa de ensinamento que a gente pode tirar, a esperança, né? Evelina aí o tempo todo, aqui no começo, ela dizendo que, embora estivesse vindo pensamentos negativos à sua mente, ela estava tentando desviar de todos eles para que ela pudesse
Pensar nas coisas positivas para ela se sobressair e viver, né? Então, essa esperança também nós não podemos perder, e essa esperança é inerente a todos nós, né? Mesmo porque nós sabemos que o rumo das coisas pode mudar. Embora esteja toda uma coisa à nossa frente, tá ali o óbvio na nossa frente, né? Ainda assim é passível de mudança, porque a palavra final não é nossa. A palavra final, por mais que eles façam o máximo possível, não são dos médicos, né? Os médicos faz o trabalho deles com muita excelência, né? Mas a palavra final vem do Criador e não nossa. Por isso a gente tem que ter esperança diante da vida, né? Nós precisamos ter esperança de que o futuro vai ser melhor. E isso muitas das vezes nos rege, né? Nos dá forças para poder passar diante aí de tantos obstáculos, né? Isso é muito válido, né? Então, logo depois da esperança, ela vem também com a dúvida, né? Será? Né? Será que eu vou ficar viva ou será que eu vou morrer? Será que existe vida após a morte? Será que tudo que eu aprendi, né, diante da igreja, será que isso realmente existe? Todas as palavras que o Ernesto me disse lá atrás, será que são pertinentes, né? Então, essas dúvidas também é inerente a nós seres humanos, porque nós somos o quê? Falhos, né? Então, por nós sermos falhos e humanos, né, é que essa dúvida vem nos abater às vezes. E na situação principalmente dela, né, é totalmente compreensível, né? Mas que nós também possamos fazer o quê? Mas que nós possamos pegar essas dúvidas e procurar ao longo do nosso caminhar entendimento. Seja lá em qualquer lugar, desde que naquele lugar que você esteja, você tenha ali sanado e saciado, né, a sua fome de aprendizado. Que ali tenha princípios que vá, né, de acordo com os seus. Saindo da dúvida, ela vem falar então, né, dentro dessas reflexões dela, sobre a caridade. Quando ela fala que poderia, sem dúvida, diminuir a penúria onde a penúria existisse. E ela termina falando que ela gastou toda a existência na condição de satélite de 3 pessoas, ou seja, ela gastou toda uma existência ao redor de 3 pessoas, o marido, o padrasto e a mãe. E que ela poderia ter estendido as mãos em muitos lugares, né? Diminuir a penúria onde a penúria existisse, né? E ela não fez. Então, que nós possamos também, né, lembrar não só do nosso próprio umbigo, mas que nós possamos ter um olhar além do mundo que nos cerca, além dessa vidinha, né, da nossa casa, da nossa família, do nosso meio social. Né? A gente precisa abrir os olhos, estar com os olhos bem abertos diante do outro que está ali do outro lado o tempo todo, às vezes até acenando. A gente finge não ver, né? Ou a gente, por falta de entendimento, não observa e não estende as mãos. E depois eu venho trazer para vocês a questão da confiança, né? Essa semana até teve um post aí, eu esqueci o nome dela, acho que é Andréia, falando sobre uma cirurgia, né? Que ela estava temerosa, que ela tinha medo
de desencarnar, porque tinha filho, tinha isso, tinha aquilo. Então, a gente precisa ter confiança, né? Confiança em que sentido, Ana? Confiança no que tiver de ser, né? Nós já sabemos aqui que, diante de qualquer situação do nosso corpo físico, nós precisamos fazer o quê? Procurar a medicina terrena, né? Ela que é a responsável por cuidar do nosso corpo físico. O espiritismo, a doutrina espírita, ela vem complementar, né? Mas eu não posso deixar tudo para que a doutrina espírita resolva, porque não é dessa forma que funciona, né? Então, o que a gente faz? A gente procura os meios que a gente precisa de procurar, a gente procura medicina terrena, procura um atendimento psicológico e procura um espiritual e vai andando todo mundo junto, né? Para quê? Para que possamos galgar um êxito maior lá na frente. Mas a gente precisa confiar, sobretudo, em Deus, confiar em Jesus, né? E naquilo que tiver de ser. Porque se for chegada a sua hora, não adianta esse medo, né? Eu estou indo pelo caminho ao qual eu estou sendo guiada e que agora eu não tenho escapatória, né? Eu preciso fazer essa cirurgia até mesmo para poder tentar conservar um pouco mais a minha jornada terrena, né? Vi que travou um pouco. Então eu preciso acompanhar, eu preciso continuar a caminhar. Então, se eu preciso dessa cirurgia, se essa cirurgia no momento é primordial, que eu a faça, né? Eu confesso que eu não gosto muito de cirurgias, né? Mas não é por esse fato de morte em si, né? É porque eu tenho gastura de muita coisa, de cheiro, de ambiente, né? Principalmente ambiente hospitalar, já tive muito mais, né? Mas são energias ali muito pesadas, então é mais por esse lado que eu não gosto do que a questão de, eu tenho medo de fazer essa cirurgia, né? Então, assim, eu vou fazer o que tiver de ser feito, né? Então, se o caminho que eu tenho que fazer essa cirurgia, se eu desencarnar nela, findou-se o meu tempo, né? Então, a gente precisa, né, se ater para essas questões. É reflexão, é esperança, é dúvida, é caridade, mas, sobretudo, lá no final, confiança, né? E não deixar de fazer pelo outro, né, aquilo que você poderia ter feito e não fez, né? O que eu vi aqui, né, o marido da Evelina, né, muitas vezes teve para pedir perdão e não fez, né? O perdão, ele é válido em qualquer tempo, desde que você, que no caso dele aqui era o que mais prejudicava, né? Desde que esteja disposto à mudança, né? Porque não adiantava também ele ficar pedindo perdão para ela e continuar no mesmo caminho, errando da mesma forma, né? Que nós possamos, gente, sobretudo, aproveitar a nossa existência, né? Deixar de olhar muito o que o outro fala sobre suas ações. Se a sua ação, dentro dos princípios que você tem e acredita, para vocês estão corretas, então é nesse caminho que eu vou andar. Que possamos trilhar um caminho de muita sabedoria, tomando decisões o máximo que nós pudermos, decisões acertadas. Eu sei que é difícil, eu sei que nós estamos vivendo momentos turbulentos, momentos difíceis também, e não achem vocês que eu estou aqui conversando com vocês e que eu acho que a vida é fácil, que para mim a vida é um mar de rosas. Eu tenho desafios diários,
Não é nem semanais, não. É diários. Todos os dias eu passo por algum tipo de provação, por algum tipo de... Parece que me testam o tempo todo. A vida, né? Nos testando todo o tempo. Então, não é fácil. Mas nós precisamos respirar fundo para conseguir seguir. É lutando. Eu luto hoje, amanhã é outro dia, eu luto de novo, e assim nós vamos sucessivamente. São tempos difíceis, mas nós, ainda em tempos difíceis, nós vamos aproveitar o máximo que nós pudermos da nossa encarnação, né? Nós vamos procurar sanar o máximo de pontos lá dentro do nosso projeto reencarnatório. Cada título e cada subtítulo nós vamos ir passando por eles e depois, quando nós tiver acesso, nós podemos ver lá riscado, né? Ou um ok lá na frente porque foi cumprido com sucesso. E nós possamos então ter entendimento, né? Então Evelina desencarna, né? O capítulo termina com o desencarne da Evelina, findou-se, né, o tempo na Terra e o próximo capítulo, né? Evelina já vai abrir aí os olhos espirituais, tá? Então eu espero que tenha levado, né? Não aprendizado, né? Porque a gente sabe de todas essas coisas, mas quando elas são faladas dentro de uma história, desperta em nós, né? Sentimentos e reflexões, afloram muito mais as nossas ideias, tá? Então, alguma dúvida, gente,